Vamos passar direto para o versículo 7. Nós vamos ler do 7 até o 11 e vamos falar um pouquinho mais sobre oração, tá? 7 ao 11, um pouquinho mais sobre oração. Aqui, Jesus está nos ensinando as condições para uma oração eficaz. Nós vamos estudar juntos esse texto. Quando nós pedimos, nos é dado. Quando nós procuramos, nós vamos encontrar. Quando nós batemos, a porta vai ser aberta. Deus não é alguém que se recusa a cuidar dos seus filhos. Pelo contrário, né? Deus é um pai e ele deseja dar àqueles que pedem, àqueles que procuram e àqueles que batem. Isto não quer dizer que Deus vai fazer tudo o que nós pedirmos, tudo o que nós quisermos. O nosso pedido deve ser de acordo com a vontade dele. Não existe lugar para pedidos egoístas. A carta de Tiago já ensina isso. A gente não recebe porque faz pedidos egoístas. Mas Jesus vai nos ensinar agora condições para uma oração eficaz. Alguém pode ler para a gente? Capítulo 7, do 7 ao 11. Vamos deixar o 12 para depois. Do 7 ao 11, por favor. Quem pode ler? Leio, Alan. Pode ler então, por favor. 7 ao 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens ao que lhes pedirem. Obrigado. Tá? Então, Jesus veio para uma nação que orava. Nós já falamos bastante sobre oração. Jesus foi ensinado, não é? A orar. Os rabinos ensinavam que nenhum pai se recusaria a satisfazer o pedido de um filho. Jesus continua falando um pouco aqui sobre oração, né? E ele amplia o ensinamento dos rabinos, mostrando que, da mesma maneira, Deus, o nosso Pai, não vai recusar os pedidos dos seus filhos. E os exemplos que Jesus dá aqui nesse texto, né, sobre pão e pedra, peixe e cobra, são exemplos cuidadosamente escolhidos. O ponto que nós vamos ver em cada um destes exemplos é que são duas coisas bem parecidas em termos de aparência. Olha o primeiro exemplo que Jesus usa aqui, né? Versículo 9. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Parece óbvio, né? Dizer, lógico que não vou dar. Mas o exemplo que Jesus está usando aqui é que eram coisas muito parecidas em aparência. Aquelas pequenas pedras redondas, perto do mar, acho que hoje em dia a gente chama de pedra de rio, não é? São pedras mais redondas, pareciam da mesma cor e do mesmo formato que os pães. Uma pedra de rio pode parecer muito um pedaço de pão. Se um filho pedir pão para o seu pai, será que o seu pai vai caçoar do filho, oferecendo a ele uma pedra que parecia com um pão,
mas que fosse impossível de comer? A resposta seria óbvia: não, né? No versículo 10, qual de vocês pedir peixe lhe dá uma cobra? Se um filho pedisse um peixe, será que o pai lhe daria uma cobra, uma serpente? E é quase certo aqui que a palavra serpente é a palavra que nós conhecemos como enguia, uma cobra do mar, né? Uma serpente do mar. De acordo com as leis judaicas, a enguia era considerado um peixe impuro. Se você vai lá para o livro de Levítico, você tem uma lista de animais e peixes que são impuros. A enguia era considerado impuro e não poderia ser comida. Então, se um filho pedisse um peixe para o pai, será que o pai iria caçoar do seu filho e lhe daria uma enguia no lugar do peixe? Um peixe que seria proibido? Será que o pai faria isso com um filho? E a resposta é óbvia: não. Então Jesus está dizendo: Deus, que é o nosso Pai, nunca vai se recusar a ouvir nossas orações. Se um pai não recusaria um pedaço de pão ou um peixe para o filho, Deus, o nosso Pai, jamais vai se recusar a ouvir nossas orações. E Deus nunca vai caçoar das nossas orações. Nunca. Interessante que o povo grego tinha suas histórias sobre os seus deuses, que respondiam às orações dos homens, mas a resposta sempre tinha um duplo sentido. Deus sempre vai responder às orações dos seus filhos, mas ele vai responder da sua maneira. Ele vai responder da sua maneira perfeita, com amor, com sabedoria. Muitas vezes, e acho que nós todos podemos dar um bom exemplo disso, muitas vezes, se Deus respondesse nossas orações da maneira como nós gostaríamos, seria muito ruim para as nossas vidas. Porque em nossa ignorância, nós pedimos coisas que seriam a nossa ruína, não é? Deus sabe o que é melhor, ele vai escutar, mas ele vai responder às orações da maneira que ele sabe que é melhor para você e para mim. Agora, mesmo que Deus nos escute e responda a nossas orações, nós temos algumas obrigações aqui nesse texto, né? Temos algumas obrigações que Jesus está colocando aqui. E você pode ver essas obrigações no comecinho do texto, né? Pedir, buscar, bater. Deus vai ouvir como um bom pai e ele quer responder aos nossos pedidos, mas ele vai responder do jeito que ele acha melhor. E, de novo, se Deus respondesse minhas orações e suas do jeito que nós gostaríamos, pode ter certeza que seria muitas vezes ruim para nós. Porque nós não sabemos muitas vezes o que nós estamos pedindo. Mas Deus sabe. Deus sabe. Olha só que interessante o comecinho desse texto. Na língua grega, a língua grega é uma língua muito mais perfeita do que o nosso português. A nossa língua já é uma língua que tem muitos verbos, né? Muitos tempos de verbo. A língua grega tem mais tempos de verbo do que a nossa língua. É uma língua que traduz com muito mais perfeição.
E a língua grega tinha dois tipos de imperativo. Você sabe o que é um imperativo, né? É uma ordem. Aqui você tem: peçam, busquem, batam. Imperativos. A língua grega tinha dois tipos de imperativos. Um dele chamava-se imperativo passado, no tempo passado, que dá um comando. Por exemplo, feche a porta quando você sair. Esse era um imperativo passado, dá um comando. Quando você sair, feche a porta. Existe um outro imperativo, que é o imperativo presente, no tempo presente, que dá um comando: sempre tem que fazer. Um comando que sempre tem que fazer. Por exemplo, sempre feche a porta quando você passar. Tá? Esse é o imperativo presente. Sempre feche a porta quando você passar. O imperativo passado é: feche a porta quando você sair. Uma ação só. O imperativo presente é dar uma ideia de continuidade. Você está sempre fazendo. Sempre que você sair, feche a porta. O imperativo usado aqui no versículo 7 é um imperativo presente. É a ideia de constância, permanência. Jesus está dizendo, então, olha, continuem pedindo, continuem batendo, continuem buscando. É uma ordem, mas é uma ordem constante, constante, né? Temos que ser persistentes na oração. Quando você pede algo para Deus, tem que ser persistente. Não é para bater uma vez só, é para continuar batendo. Não é para pedir uma vez só, é para continuar pedindo. Creio eu que o ensinamento aqui é não desanimar na oração. E acho que Jesus está testando nossa sinceridade quando nós pedimos alguma coisa. Será que eu realmente quero aquilo que eu estou pedindo? Será que eu posso trazer isto à presença de Deus várias vezes? O meu pedido é importante para eu pedir várias vezes? Acredito que com esse tipo de ideia, nós entendemos que Deus responde nossos pedidos com sabedoria, com amor, como um pai que quer responder para os seus filhos. A outra ideia é: será que o meu pedido é um pedido que vale a pena eu insistir? Será que eu estou sendo sincero no que eu estou pedindo? Será que o meu pedido está correto? Se eu bato uma vez e nunca mais peço, provavelmente aquele pedido não tinha importância para mim. Mas se eu continuo pedindo, continuo buscando, continuo batendo, mostra a minha sinceridade no meu pedido. E um pai vai querer responder positivamente a esse pedido do filho, desde que seja algo bom para o filho, desde que seja algo da vontade de Deus. Então, quando nós orarmos, vamos ser persistentes, não vamos desanimar, se Deus não nos dá a resposta no primeiro pedido. Pode ser que Ele esteja querendo ver se o meu pedido é algo que eu preciso mesmo. Se eu estou sendo sincero naquilo que eu estou pedindo para Deus. Vamos continuar batendo, vamos continuar pedindo, vamos continuar buscando. A ideia é aqui
de persistência e não de desanimar. Versículo 12. Talvez seja a fala de Jesus mais famosa no mundo inteiro. É a regra de ouro, né? Conhecida como a regra de ouro. Diz o seguinte: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. Façam aos outros aquilo que você quer que eles lhes façam. Talvez a fala mais conhecida de Jesus. A regra de ouro. Eu penso que com este mandamento de Jesus, o Sermão do Monte atingiu o seu ponto mais alto, o ápice aqui do Sermão do Monte, não é? Os rabinos ensinavam muitas coisas que Jesus está ensinando aqui, mas não existe nenhum ensino em nenhum lugar que é igual ao que Jesus está falando aqui. Já falamos sobre oração, sobre perdão. Os rabinos ensinavam isso tudo. Mas o que Jesus falou aqui no versículo 12, você não encontra paralelo em nenhum outro lugar. Deixa eu ler de novo. Faça ao outro aquilo que você quer que ele lhe faça. Uma coisa totalmente nova. Lembra daquelas duas escolas de rabinos que nós já falamos? A escola de Shammai era famoso, né? Shammai era famoso pela sua rigidez. E Hillel, o outro rabino, era famoso por ser muito mais liberal, muito mais bondoso nos seus ensinamentos. E não era muito difícil, né, a gente ver qual rabino tinha mais seguidores. Logicamente que era o Hillel, aquele mais liberal. Os judeus contavam certa história. Uma vez um pagão veio até o rabino Shammai, aquele mais rígido, e disse para ele: eu gostaria de me tornar um seguidor seu, mas eu quero que você me ensine toda a lei enquanto eu fico em pé em uma só perna. E Shammai expulsou ele dali. Onde já se viu fazer isso? Ele foi para o outro rabino, ele foi lá para o Hillel, e recebeu ele de braços abertos e disse para ele: olha, aquilo que é ruim para você, não faça para os outros. Deu para ver a diferença do ensinamento de Jesus? Jesus está dizendo aqui: faça para o outro aquilo que você quer que o outro te faça. O ensinamento do rabino é: aquilo que é ruim para você, não faça para o outro. A regra de ouro é muito superior a isso que o rabino falou. É mais fácil fazer aquilo que o rabino falou do que o que Jesus falou. É muito mais fácil não fazer para o outro aquilo que é ruim para você. Mas é muito mais difícil fazer para o outro aquilo que você quer que o outro faça para você. Você não encontra esse ensinamento de Jesus em nenhum outro lugar. Essa regra, de uma maneira invertida, como nós vimos com o rabino, você acha em vários lugares, né? Aquilo que você não quer sofrer, você não faz para o outro. Essa regra é fácil de achar, mas fazer para o outro
aquilo que você quer que faça para você, é muito mais difícil. Ninguém, a não ser Jesus, colocou essa regra na sua forma positiva. Muitos ensinavam na forma negativa. Não faça ao outro aquilo que você não quer que seja feito com você. Mas o ensinamento positivo, faça para o outro aquilo que você quer que seja feito para você, é um ensinamento muito mais profundo, pela primeira vez sendo falado. Vamos tentar entender aqui rapidamente o que Jesus está querendo dizer com essa regra de ouro, e entender que o que ele está pedindo para você e para mim é muito mais do que qualquer outro professor pediu antes. Jesus está ensinando algo aqui completamente novo. Quando essa regra é colocada da maneira negativa, quando nós somos ensinados que não devemos fazer aos outros aquilo que não queremos que seja feito conosco, nós entendemos que esta não é uma regra religiosa, mas sim um fato comum, né? Eu não vou fazer aquilo para o outro que eu não quero que seja feito comigo. A forma negativa dessa regra envolve simplesmente não fazer certas coisas, deixar de fazer coisas boas. Você pode ficar na sua casa sem fazer nada e você pode fazer essa regra de ouro invertida, né? Não faça para o outro aquilo que você não quer que seja feito com você. Então, se eu fico na minha casa, se eu não pratico nada de ruim para outra pessoa ficando em casa, eu estou cumprindo a regra que sempre foi ensinada. Mas Jesus está invertendo, está colocando a regra no lado positivo. Faça para o outro aquilo que você quer que seja feito para você. Exige uma ação nossa. Eu não posso cumprir essa regra de ouro ficando em casa. Eu posso cumprir a regra invertida. Não faça para o outro aquilo que você não quer que seja feito para você. Opa, eu fico em casa, de braço cruzado, estou cumprindo a regra. Mas Jesus está ensinando algo muito mais profundo. Exige uma ação minha e sua. Faça para o outro aquilo que você deseja que o outro faça para você. A atitude que diz, eu não devo machucar alguém, é diferente daquela que diz, eu preciso fazer o meu melhor para ajudar alguém. Dá para entender a diferença? Não é? Fazer a regra de ouro invertida, como todo mundo ensinava, era muito fácil. Era simplesmente deixar de fazer certas coisas. Mas Jesus está ensinando, não. Agora é um novo padrão de vida, né? Agora vocês são meus discípulos, vocês vão fazer coisas. Faça para o outro aquilo que você deseja que o outro faça para você. É mais fácil não machucar pessoas do que ajudar pessoas. Como eu falei, basta eu ficar em casa. Se eu fico na minha casa, eu não estou machucando. Mas para eu ajudar alguém, eu tenho que agir. Eu tenho que sair da minha zona de conforto e fazer algo. Somente quando Cristo é o meu alvo, quando eu entendo o meu papel como discípulo, eu consigo colocar em prática, de forma positiva, a regra de ouro, não é? Quando eu entendo que Jesus quer que eu faça para o outro
aquilo que eu quero que seja feito para mim, eu preciso agir. Aí eu vou conseguir perdoar da mesma maneira que eu quero ser perdoado. Aí eu vou conseguir ajudar da mesma maneira que eu quero ser ajudado. Aí eu vou conseguir elogiar da mesma maneira que eu quero ser elogiado. Aí eu vou conseguir entender da mesma maneira que eu quero ser entendido. O ensinamento de Jesus aqui radicalizou, né? Mudou completamente o ensinamento comum da época. O ensinamento comum era a forma negativa dessa regra. Não machuque o outro, porque você não quer ser machucado. Mas Jesus está dizendo, não, você vai usar essa regra da forma positiva. Você vai ajudar o outro da mesma forma que você quer ser ajudado. Para obedecer esse mandamento, nós precisamos ter nossas vidas controladas por Deus. Vai exigir ação da minha parte e da sua parte. Para mim, é um ponto aqui mais alto do Sermão do Monte. É colocar em prática tudo isso que nós estamos vendo, né? É fazer para os outros aquilo que eu quero que seja feito comigo. Então, eu não vou criticar, pelo contrário, eu vou elogiar, né? Eu vou ajudar, eu vou amar, eu vou colocar o outro em primeiro lugar, porque eu quero que isso seja feito comigo. É aplicar essa regra de ouro da melhor maneira possível. E Jesus vai terminar este grande sermão do versículo 13 até o versículo 29, mostrando 4 contrastes, 4 retratos, 4 aplicações que vão contrastar certas coisas. Em primeiro lugar, Jesus vai contrastar o caminho estreito e o caminho difícil com o caminho largo e fácil. Vamos falar um pouquinho desse primeiro contraste? Alguém lê para a gente o 13 e o 14, por favor. 13 e 14. Eu leio. Por favor. Entre pela porta estreita, pois a larga é a porta ampla e o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreito a porta e apertado é o caminho que leva à vida, são poucos os que o entram. Eu encontro. Encontro, obrigado. Então, o primeiro contraste é entre esse caminho largo e o caminho estreito. Nós somos confrontados em nossas vidas por várias escolhas. Nós sempre temos escolhas a fazer. E a nossa escolha é escolher ou o caminho largo e fácil, ou o caminho estreito e difícil. Lembra Moisés no final da vida dele? Ele fez o mesmo tipo de escolha para o povo judeu, lembra? Olha, eu ponho na sua frente aqui. Bênção e vida ou maldição e morte? Você escolhe, né? Qual o caminho que você quer seguir? Josué, no final da vida dele, lembra? Olha, eu tenho 2 alternativas para vocês. Ou vocês voltam para os seus deuses, ou escolham o Deus verdadeiro. Eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Escolhas. Nós temos escolhas. E o que Jesus está colocando aqui é que nós temos escolhas na nossa vida. Existe um caminho largo, existe um caminho fácil, e muitos seguem este caminho, mas esse caminho vai levar à perdição. Existe um caminho estreito, difícil,
apertado e são poucos caminhos. Mas esse caminho leva à vida. Qual é o caminho que nós vamos escolher, né? Nós vamos escolher as coisas fáceis da vida, o caminho largo, que não custa nada, ou nós vamos escolher o caminho apertado, difícil, que vai custar? É óbvio que muitos vão fazer a escolha do caminho largo, né? Mas esse caminho, Jesus diz, não vai levar para a salvação. O caminho estreito, difícil, é aquele caminho que vai levar para a salvação. E nós temos que fazer a escolha certa. Em segundo lugar, Jesus vai fazer um contraste entre dois professores, o bom professor e o mau professor. Leia para a gente, alguém, por favor, do 15 até o 20. Do 15 ao 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados, são lobos roubadores. Pelos seus Está um pouco difícil para eu ouvir aqui, Soninha. Não sei se todo mundo está ouvindo ou não. Talvez é só o meu, né? Ou não? Estou ouvindo não também. Não? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não conduz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus próprios frutos os conhecereis. Obrigado, né? O segundo contraste é entre o bom professor e o mau professor, né? O teste verdadeiro do cristão é o seu fruto. É pelo fruto que nós vamos conhecer, não é? Importante esse tipo de contraste. Os judeus conheciam muito bem sobre falsos profetas. Existiam muitos falsos profetas andando naquela época. Ainda bem que na nossa época de hoje isso já não existe mais, né? Acho que esse ensinamento aqui de Jesus não tem muita validade para nós hoje. Porque Como não assim? tem falso profeta andando por aí, tem? Como assim? Alguém está prestando atenção, hein? É isso aí. Existe sim, com certeza. Como naquela época, tem falso profeta hoje, o mau professor, né? E é esse contraste que Jesus está trazendo aqui, sobre o bom professor e o falso, o mal, não é? E Jesus vai dizer que pelos frutos nós vamos conhecer quem é um bom professor e quem é um mau professor. Quando Mateus escreveu o seu evangelho, os falsos profetas estavam andando por ali. A igreja já tinha começado, lembra que Mateus vai escrever depois, né? Depois que Jesus morreu, depois que a igreja começou em Atos 2. Então, nesse período, falsos professores estavam andando por todos os lugares. E eram pessoas que muitas vezes vinham e enganavam aquelas pessoas. Eles não tinham a palavra de Deus escrita como você e eu temos hoje.
não é? Eles não podiam pegar a palavra de Deus e perceber se estava sendo errado ou não. A pessoa vinha, ensinava, como muitas vezes acontece hoje, não tem muito conhecimento quem está ouvindo e pode ser falsamente enganado, né? Por esse falso profeta. Interessante, não é? Que Jesus usa a ideia aqui da árvore e dos seus frutos. E da mesma forma que ele usou aqueles exemplos da pedra e do pão, do peixe e da serpente, Jesus vai usar 2 exemplos aqui de coisas que poderiam, à distância, parecer que eram verdadeiras, mas na verdade não eram. O primeiro exemplo que Jesus dá aqui no versículo 16, né? Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Interessante esse exemplo que Jesus usa. Havia um certo espinheiro na Palestina que tinha umas pequenas frutas pretas que de longe poderia parecer como uma uva, como a uva que a gente conhece. O ponto que Jesus está querendo dizer aqui pode até existir uma semelhança entre aquele espinheiro e uma uva, uma parreira. Pode até haver uma semelhança entre o verdadeiro professor e o falso. O falso pode até falar palavras como um verdadeiro professor, pode até se vestir com a sua roupa, né? A sua capa de profeta, para enganar os outros. Mas é impossível o falso professor manter a sua vida com bons frutos. Quando você chegar perto do espinheiro, você vai notar que não é uva, que é um espinheiro, pelo fruto que ele está produzindo. É impossível você confundir um verdadeiro professor com um falso por causa do fruto que o falso vai produzir. Mesma coisa quando Jesus dá o outro exemplo, não é? Quando Jesus fala aqui no versículo 16 ainda, pode alguém colher figos de ervas daninhas? Da mesma maneira, existia uma certa erva daninha na Palestina que parecia de longe produzir frutos como um figo. Mas quando você chegava mais perto, você percebia que aquele fruto não era um figo, mas sim um fruto de uma erva daninha. E Jesus está dizendo, da mesma forma que isso fica evidente, pelos frutos você vai conhecer se aquela pessoa é um professor verdadeiro ou se é um professor falso. A árvore boa, ou seja, o professor bom, não produz frutos maus. A árvore ruim, o professor falso, não produz frutos bons. Através dos frutos, vocês vão reconhecer quem é um verdadeiro professor e quem é um falso professor. Nós que ensinamos, vocês que ensinam, é dever de um professor trazer aos homens não as suas ideias, mas as ideias de Jesus. Não aquilo que você pensa, mas trazer o que Jesus está ensinando. Através dos frutos, nós vamos conhecer. Se o professor ensina as suas ideias
esquece o que Jesus está dizendo, com certeza não é um bom professor. Os seus frutos não serão bons. E nós temos a escolha hoje. Assim como pelo caminho, nós temos a escolha de escolhermos quem nós estamos ouvindo. Bons professores ou maus? Existe um contraste importante entre os dois. Em terceiro lugar, Jesus vai falar sobre algumas coisas falsas. Ele vai fazer um contraste, ainda falando dos falsos professores. Vamos ler os versículos 21 a 23. É um texto bem conhecido por nós também, né? Quem pode ler para a gente o 21 ao 23, por favor? Vou ler. Pois não. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Obrigado. É uma passagem difícil da gente entender, né? Parece que Jesus está dizendo, de uma maneira que não dá para entender de outra maneira, que muitos falsos profetas, muitos falsos professores vão fazer e vão dizer coisas maravilhosas, inclusive milagres. Parece que é o que Jesus está dizendo aqui. O falso professor vai enganar, muitas vezes até fazendo um milagre. E existe um contraste aqui, mais uma vez, não é? Entre os charlatães, né? Aqueles que enganam, e aqueles que são verdadeiros. Os enganadores gostavam de usar o nome de Jesus para produzir efeitos maravilhosos naqueles que estavam ouvindo. Parece que Jesus está falando isso no ano 2020, né? Parece que é uma situação tão atual, enganadores, usando o nome de Jesus para parecer aos outros que eram verdadeiros. Parece que é isso que Jesus está querendo dizer aqui. Eu entendo que Jesus está dizendo que se alguém usar o seu nome com um falso pretexto, o dia do juízo vai chegar para essa pessoa. Pode ter certeza que os enganadores daquela época e da nossa época, que estão usando o nome de Jesus com motivos falsos, o dia do juízo vai chegar para essas pessoas. E não vai ser algo agradável, não. Essas pessoas vão receber a sua devida recompensa, né? Que não é nada bom. Os seus verdadeiros motivos serão expostos. E essa pessoa vai ser banida da presença de Deus para sempre. Creio eu que é um aviso para você e para mim, não é? Existe somente uma maneira de se provar a sinceridade de alguém. E esta maneira é através da sua prática, dos seus frutos,
não é através de palavras bonitas. Palavras bonitas jamais são substitutos de ações bonitas. O fruto é o que vai dizer se a pessoa é verdadeira ou não. Tem muita gente que fala bonito, fala em nome de Jesus, mas o seu pretexto, né? A sua maneira, a sua razão é algo falso, é para enganar. E Jesus está dizendo que, olha, a única maneira de se provar a sinceridade e a veracidade de alguém é através da sua prática, através dos seus frutos. E a outra maneira, né, de mostrar o nosso amor a Deus, e se somos verdadeiros discípulos, é através da obediência. É a palavra-chave aqui. Obediência. Quantas vezes nós confessamos a Deus com nossos lábios, mas negamos a Deus com as nossas ações? Nós temos que tomar um cuidado para que nós não sejamos assim, né? Falar bonito, confessar a Deus com a minha boca, mas com a minha ação eu estou negando a Deus. Uma fé sem prática é uma contradição. Não existe fé sem prática. Assim como não existe amor sem obediência. Obediência é o que Jesus está nos pedindo. Aqui também existe a ideia de um julgamento, né? Jesus não está falando sobre isso ainda, ele vai falar mais tarde no Evangelho de Mateus. Mas aqui já tem uma ideia de um julgamento. Pode ser que alguém consiga, por muito tempo, através de disfarces, enganar as pessoas. Mas vai chegar um tempo aonde esse disfarce vai ser retirado. A pessoa vai ser exposta às mentiras que sempre praticou. Nós podemos enganar os outros, né? Nós podemos enganar o homem, mas nós não enganamos a Deus. Então tem um aviso aqui, não é? Que através da nossa prática, através dos nossos frutos, nós vamos ver quem é verdadeiro e quem não é. E o teste verdadeiro é a obediência, né? O que Jesus fala aqui, que a gente sabe de cor, né? Aquele que vai entrar no reino dos céus é aquele que faz a vontade do Pai. Ação, obediência, não é só da boca para fora. Tem que colocar em prática. E, finalmente, Jesus termina o Sermão do Monte com uma outra história, né? Um contraste, de novo, entre dois construtores. Nós conhecemos muito bem essa história, né? Até as criancinhas pequeninhas conhecem, porque a gente canta um cântico, né? Sobre construir a nossa casa em cima da rocha. Vamos ler esse texto? Alguém lê para a gente, por favor, do 24 ao 27. 24 a 27, por favor. Vou ler então. Pois não. Pode ler? Pode ler, Moisés. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu. Brincadeira. Eu acho que você está na linguagem de hoje. É isso. Vou ler então. Tá joia. Todo aquele, pois, escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E
chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Obrigado, né? Um contraste agora sobre construção. Eu não creio que Jesus está falando aqui sobre construção de uma casa física, né? Mais uma vez, ele está usando exemplos que eram fáceis das pessoas entenderem. Mas eu creio aqui que Jesus está falando sobre a nossa vida, a sua e a minha vida. Sobre o que nós estamos construindo nossa vida. Se é sobre a areia, olha, a primeira tempestade que vier, né, como fala aqui, o rio, cai a chuva, o rio transborda, os ventos sopram e aquela casa não aguenta, ela cai. Mas se a nossa vida está construída sobre a rocha, sobre Jesus, pode vir a mesma tempestade. Vocês viram que é a mesma situação, né? A chuva vem, os rios transbordam, o vento vem, mas a casa não cai. A diferença não é no tipo de tempestade. A diferença é no tipo de fundação. A tempestade é a mesma. Para aquele cristão fiel e aquele que não glorifica a Deus, a tempestade é a mesma. O cristão fiel não vai ter menos sofrimento, menos tempestades, refresco. Tempestade é a mesma. A diferença é aonde que a sua vida está fundamentada. Se for em cima da areia, vai cair. Se for em cima da rocha, que é Deus, Jesus, não vai cair, não importa a tempestade. Ela pode balançar, né? Ela pode sofrer um pouquinho, mas ela não vai cair. Um contraste entre fundação. Agora, o ensinamento aqui, mais do que falar sobre casas, eu entendo que Jesus está dando um ensinamento que não é fácil para eu e você praticarmos. No versículo 24, ele fala: quem ouve e pratica. Ouvir e praticar. Nós vivemos numa sociedade que não ouve. Ninguém tem paciência para escutar. Nós não queremos ouvir. Nós queremos falar, né? Falar a gente fala bastante. Mas ouvir, nós não somos acostumados. E Jesus está dizendo, olha, quer ter uma fundação sólida? Quer não cair nas tempestades? Primeira coisa que você tem que fazer é ouvir. Tem que ouvir o que Jesus está dizendo. Prestar atenção. Quantas pessoas existem dentro da igreja que estão ali todo domingo, mas não estão ouvindo? Tem muita gente assim. Não vai ter uma fundação sólida. Mas não adianta só ouvir, Jesus está dizendo. Tem que ouvir e praticar. Quantas pessoas tem dentro da igreja que ouvem? São boas ouvintes, né? Mas não praticam. Não praticam. Tem que ouvir e praticar. Não dá para viver de uma outra maneira. Não dá para ter uma fundação sólida
se eu não estou ouvindo o que Jesus está dizendo, aprendendo e colocando em prática. A teoria, o ouvir, precisa ser colocado em prática. Não adianta ficar só na teoria. Tem que ter a prática. Se a gente vai num médico e não faz o que o médico receita, não adianta nada, né? Se eu vou num advogado e ele me dá um conselho e eu não coloco em prática, não adiantou nada. Se eu vou num engenheiro e ele fala para mim, olha, tem que fazer isso, 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 e eu não faço, não adiantou nada. A teoria tem que se tornar prática. Se nós queremos hoje ser discípulos verdadeiros de Jesus, nós temos que ouvir e praticar. E se a gente pudesse juntar essas duas palavras numa só, eu creio que nós poderíamos falar obediência. Obediência é ouvir e praticar. Aprender a obedecer é o mais importante nas nossas vidas. Se eu estou obedecendo, a minha vida está fundamentada na rocha. Minha casa não vai cair. A única fundação garantida para a nossa vida é a obediência. É ouvir e praticar. Nós temos essa escolha também, não é? Ou de não ouvir, ou de ouvir e não praticar. Mas se nós realmente quisermos ser discípulos verdadeiros, e lembra que Jesus está dizendo essas palavras para discípulos, nós precisamos ouvir e praticar. Obediência. Obediência. O finalzinho, os versículos 28 e 29. Quando Jesus acaba de falar, as pessoas estão maravilhadas com o seu ensino. Porque Jesus ensinava com autoridade e não como os mestres da lei. Um ensinamento completamente diferente. Eu tenho uma pergunta para você nesta noite. Você quer ser esse tipo de pessoa que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte? Cadê aquela mãozinha levantada aí, Fábio? Ó, né? Você quer ser esta pessoa que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte? Você pode começar hoje mesmo, decidindo que é isto que você quer, mais do que qualquer outra coisa no mundo. Resolva dentro do seu coração deixar Deus governar, controlar totalmente a sua vida. E você vai ser um exemplo vivo do que acontece quando nós deixamos Deus controlar a nossa vida. Nós podemos ser pessoas assim. Jesus não está dando coisas impossíveis. Jesus não está te dando uma receita do que eu preciso realizar para me tornar um discípulo dele. Pelo contrário. Ele está falando com discípulos, você e eu. E ele está nos ensinando que agora nós temos uma nova vida. É um novo padrão de vida. É uma vida totalmente controlada por Deus. E Deus abençoe você e a mim a sermos esse tipo de pessoa.
a sermos pessoas cada vez mais controladas por Deus. Graças a Deus pelo Sermão do Monte, porque nos ajuda a sermos pessoas melhores, pessoas que deixam Deus tomar controle de nossas vidas. Releia o Sermão do Monte várias vezes e você vai notando que vai ficando mais fácil, porque você está deixando Deus tomar controle da sua vida. Deus abençoe você a ser assim, uma pessoa totalmente controlada por Deus. 9h. Tem alguma pergunta? Algum comentário que você queira fazer? Essa hora final passa tão rápido, né? Mas eu não quero deixar você sem falar aquilo que você gostaria de falar, tá? Então, se você tem algo a falar, pode falar.